Fala galera, eu sou o Marcos do canal Várias Coisas Nerd. Hoje vamos falar sobre o que é RPG. RPG é uma sigla em inglês, Role Playing Game. Significa jogo de representação de papéis. Por volta dos anos 70, esse tipo de jogo foi criado. E era um jogo de mesa, mas hoje em dia existem vários tipos de RPG para videogame, computadores e celulares. Para jogar RPG é necessário 6 dados de 6 lados no mínimo. Mas dá para jogar só com um dado? Sim, desde que você tenha regras suficientes para jogar com um único dado. E o que mais é necessário para jogar RPG? Bom, caderno, caneta, papel e regras. E com quantas pessoas dá para jogar RPG? Dá para jogar com 2 pessoas, mas o recomendado é jogar com 3 pessoas no mínimo. Como se joga RPG de mesa? Tem uma pessoa que vai ser o mestre e os outros serão os jogadores. O mestre vai criar a história, ele vai também descrever os cenários, os monstros, os personagens e também vai controlar cada outro personagem que não for o personagem do jogador. E também vai determinar tudo o que será testado e qual sistema de regras será utilizado. Os demais jogadores vão cada um criar um personagem e terão cada um uma ficha de personagem com os atributos, habilidades e itens deles. Existem muitos tipos de jogos de RPG. Os mais conhecidos são os jogos medievais, onde temos os personagens guerreiro, mago, arqueiro, elfo, orc, anão. Tem também os RPGs futuristas que têm os personagens mutantes, androide e alienígenas. E existem também os RPGs de vampiros, lobisomens, caçadores de monstros. Além disso, também tem os RPGs com personagens da Marvel, Naruto, Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Apocalipse Zumbi, entre outros. Existem muitos tipos de sistemas de regras de RPG. Os mais conhecidos são Dungeons Dragons, GURPS, 3DT, D20, mas tem outros também. Eu particularmente prefiro criar o meu próprio sistema de regras, mas isso depende muito de quem vai jogar. Tem muitos grupos que podem não gostar desse tipo de sistema, aí eles vão usar um outro sistema. A maioria escolhe os mais conhecidos. Para você criar um personagem de um jogo de RPG de mesa, não é muito difícil, mas é claro que exige um pouco de criatividade. E depois o mestre vai ajudar a montar a ficha do personagem, colocando seus atributos, habilidades e itens conforme a história do jogo e conforme as regras. Por exemplo, eu vou criar então um guerreiro que usa 2 espadas. Ele vai ter 10 de força, 5 de agilidade, 2 de poder, 2 de mentalidade, 2 de energia, 10 de vitalidade. E ele vai ter as habilidades com a espada e ambidestria. Os itens são 2 espadas de pedra com 2 de dano, armadura de couro com 2 de redução de dano, uma poção de cura, 2 maçãs, um alforje para carregar água e um mapa. Para se criar uma boa história de RPG, é importante que se tenha um objetivo para cada personagem. E também que exista um personagem do mestre que seja o vilão tentando dominar o mundo, e também que exista um personagem do bem, um herói que esteja tentando salvar o mundo. E então os personagens dos jogadores devem ou ajudar o lado do bem ou então ajudar o lado do mal. Mas lembrando que o jogo fica muito mais legal quando os jogadores trabalham em equipe, quando os personagens se ajudam e, é lógico, uma equipe de heróis. Por exemplo, vou criar uma história que há 4 pedras elementais. Quando juntas, ela abre uma passagem para uma caverna em que há 4 criaturas elementais presas. Diz que quem libertar elas receberá um poder de cada elemento. O mago das trevas já possui a pedra do fogo, e a princesa guerreira dos elfos já possui a pedra da água.
Então um rei muito rico contrata aventureiros que são os personagens dos jogadores para que consigam então as pedras do ar e da terra e evitem que o Mago das Trevas domine o mundo. Para testar se o personagem do jogador consegue ou não fazer uma ação, o mestre deve então olhar a ficha do personagem e ver o seu atributo da ação. Por exemplo, eu tenho 10 de força e vou erguer uma pedra de 10 quilos. E eu consigo. Agora, eu tenho 2 de força e vou erguer uma pedra de 10 quilos. Eu não vou conseguir. Bom, em um outro exemplo, eu tenho 6 de força e tenho 6 de agilidade. Então eu vou subir em uma árvore e pular de uma árvore para outra. Então o mestre pode dar 2 dados para o jogador e ele vai jogar os 2 dados para testar a parte de subir na árvore, né, que seria o teste de força. E depois, para pular de uma árvore para outra, ele vai fazer um outro teste, que seria 2 dados também. E aí ele vai testar a agilidade. Se ele conseguir subir na árvore, né, que seria o primeiro teste, aí depois ele ainda vai ter que testar para ver se ele consegue pular de uma árvore para outra. Bom, primeiro, se caso ele não conseguir tirar o valor de 1 até 6, que são os atributos da força que ele tem, né, ele pode não conseguir então subir na árvore. Aí se ele não conseguir tirar de 1 até 6 nesses 2 dados, na parte de agilidade de pular de uma árvore para outra, então ele pode cair e assim sofrerá dano. Por exemplo, se ele receber 2 de dano, então esses 2 de danos vão reduzir a vida dele. Se era 10 de vida, ele vai ficar com 8 de vida. Para evoluir o seu personagem, você deve ganhar experiência. Para você ganhar pontos de experiência, você pode ganhar eliminando monstros, pode ser também treinando, lendo livros, fazendo alguma ação que seja relacionado com o objetivo do seu personagem, ou então alguma ação inteligente também. O mestre pode te dar um ponto de experiência para cada ação dessas. E quando você chegar e completar 10 pontos de experiência, aí seu personagem evolui. Aí, por exemplo, você pode ganhar mais 5 pontos de atributos para você distribuir na sua ficha, ou então, e também você pode ganhar mais uma habilidade, por exemplo. Bom, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí qual o sistema de RPG que vocês utilizam. Comentem sobre o que vocês acham sobre RPG de mesa, qual personagem que vocês gostam de jogar e qual jogo também que vocês costumam jogar. Curtam aí esse vídeo, se inscrevam no meu canal se não forem inscritos, compartilha e até o próximo vídeo.